Shalom de Alcha para os irmãos. Amado, mais uma vez aqui, falar um pouco da palavra, trazer aqui para os irmãos um entendimento, né, da palavra, em nome de Alcha Machia. Hoje eu quero estar dividindo aqui com os irmãos capítulo 91 do livro de Salmos. Vou estar fazendo a leitura, depois eu vou voltar para que nós tenhamos entendimento da palavra, mas para ser mais específico, no versículo 13, né, que é onde vai estar esse entendimento, né, da palavra, em nome de Yahshua Mashiach, amados. Vamos lá. Eu vou estar fazendo a leitura do capítulo para os amados. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi de Yahweh, ele é o meu Criador, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olhará, e verá a recompensa dos ímpios. Porque Yahweh é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos deu ordem ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o dragão, a serpente. Pisarei aos pés os filhos do dragão, da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então aqui o Abba diz que ele me invocará e eu lhe responderei, né? Ele me invocará. Por que invocará? Porque conhece o nome dele, né? O versículo 14 vai dizer: pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Então é importante conhecer o nome do Altíssimo, né? Para que possamos invocar e ele nos livrar, né? Agora, a observação que eu quero fazer aqui para os amados, dividir o entendimento, está no versículo 13. Quando fala assim, ó: pisarás o leão, a serpente, calcará aos pés os filhos do leão, o filho do leão e a serpente. Esse versículo ele tem uma corrupção muito grande, muito grave, porque aqui a palavra não teria que ser, aqui no caso leão, teria que ser dragão, né? Essa palavra aqui, ao invés de leão, teria que ser dragão. Por quê? Porque dragão é o Satanás, né? Então, aos filhos foi dado o poder de pisar sobre a cabeça dos filhos da serpente e não do filho do leão. E onde nós podemos ver isso? Lucas 10, versículo 19. Vai dizer assim, ó: eis que vos dou o poder para pisar serpentes. Viu aí que a palavra é serpentes? Pisará serpentes e não filho de leão, né? Não faz sentido a palavra lá ser leão, de forma alguma, porque o poder vai ser dado para pisar em serpente, né? Nos filhos da serpente, né? E aonde nós podemos ver que a serpente é Satanás? Apocalipse 12, versículo 9. Vou estar lendo aqui para os amados. Vamos lá.
Apocalipse 12, isso. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão. Olha aí a palavra dragão, ó. Aonde tinha que estar lá em Salmos 91, versículo 13, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. A serpente, viram? Chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui a palavra vem falar que o dragão, né, foi lançado na terra. Só que quando a palavra diz lá no versículo 13 de Salmos que pisará filho do leão, na verdade isso aqui é uma corrupção gravíssima. Por que que é gravíssima? Porque o leão é Yausha. Yausha é o leão da tribo de Yalda, né? E onde nós podemos confirmar que Yausha é o leão da tribo de Yalda, nós precisamos ir em Apocalipse também, no versículo Apocalipse, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 também. Vamos lá, deixa eu achar aqui, isso aqui, ó. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Yalda, né? Então aqui ele está falando de Yausha, o leão da tribo de Yalda, né? Então não tem como aquela palavra em Salmos 91, versículo 13, está falando sobre o leão. Aquela palavra, na verdade, ela é uma corrupção. Ali tem que ser identificado como o dragão, né? E pisará os filhos da serpente, né? E não os filhos do leão. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho visto irmãos lendo esse capítulo 91 do Salmo usando a palavra leão, né? E isso tá errado, porque a palavra correta ali tem que ser dragão, né? Os filhos do dragão, da antiga serpente, né? E não leão. Então, amados, só para que vocês meditem, né, na palavra e tirem fora esse fermento da leitura de vocês. Quando chegar nesse versículo, entendo a palavra que essa palavra significa dragão, né? Que essa palavra que significa dragão, ó, pisará o dragão, a serpente, pisará aos pés os filhos do dragão, da serpente. Essa é a leitura correta para esse versículo, tá, amados? Fica aqui a minha contribuição aí para que venhamos ter entendimento das escrituras, né? Para que nós possamos tirar esse fermento o máximo que nós pudermos, né? Outra palavra aqui também que fala no versículo 4, né? O versículo 4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não é bloqueio, é bloqueio, né? Tira esse bloqueio, é bloqueio, né? Eu vejo os irmãos lendo como bloqueio, não é bloqueio, é bloqueio. A palavra correta seria essa, né? Para a leitura ficar transparente, né? E aqui quando fala no versículo, aqui é relação ao nome do Altíssimo agora. No versículo 15 diz assim, ó: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Lhe darei abundância de dias, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Isso, eu já estava lendo o versículo 16 também. Quando fala, ele me invocará, quer dizer que aqueles que vão invocar o nome do Altíssimo, né? Que ele vai livrar da angústia, aqueles que invocar o nome dele. E onde nós podemos ver isso, essa questão de ele me invocará e eu lhe responderei, no versículo 13 do livro de Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 13, Romanos, capítulo 10.
Romanos capítulo 10, versículo 13. Se eu conseguir achar aqui, eu vou compartilhar com os amados. Romanos, Coríntios, isso, achei. No Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 10, eu vou fazer a leitura do versículo 12 ao 13 para os irmãos ter o entendimento, né? Quando ele fala lá, ele me invocará. Olha só porque é importante saber o nome, ó. Vamos lá, versículo 12. Porquanto não há diferença entre Ialdim e gentios, porque um mesmo é o Criador de todos, rico para com todos os que o invocam. Vejam aí que nós precisamos invocar, né, para receber as bênçãos do Altíssimo, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo, né? Então aqui a palavra diz lá que ele me invocará e eu lhe responderei, né? Por quê? Porque conhece o meu nome, né? Então é preciso as pessoas saber que o nome do Altíssimo é Ial, né? Para que possa invocar e receber essa bênção. Porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Assim diz a palavra. Então nós precisamos conhecer e precisamos invocar o nome do Altíssimo. Amados, por hora é isso aí. Shalom de Alcha para os irmãos. Obrigado mais uma vez. Agradeço ao Eterno por mais uma oportunidade, mais um dia, né, de estar aqui colaborando com os irmãos, falando um pouco da palavra do nosso Altíssimo. E é isso. Só procurem meditar no Salmos 91, nesse versículo 13, e peguem essas passagens que eu falei, que está no Apocalipse 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, Apocalipse 12, versículo 9, e em Lucas 10, versículo 19, para que os irmãos venham ter esse entendimento que a palavra lá não é leão, a palavra é dragão, né? Para que nós possamos tirar essa corrupção e ter o melhor entendimento da palavra. Fica aqui a minha contribuição, em nome de Yahshua Mashiach. Espero que os irmãos tenham entendido. Uma shalom para todos, um beijo, um abraço, até a próxima, se assim Yahweh permitir. Shalom de Yahshua, irmão. Beijo, abraço, tchau, tchau.